Lá está o Rafael Procópio para falar da Câmara dos Deputados. Dava para fazer um livro com vários capítulos, com um longo prefácio. Fala, Procópio. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Tarde. Ótima quinta-feira para vocês e para todos que seguem com a gente. Situação começando a voltar à normalidade dentro do Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Os parlamentares de oposição ao governo Lula já se retiraram daquela obstrução, na verdade, obstrução física das mesas diretoras das duas casas, depois de várias reuniões e principalmente uma quarta-feira muito movimentada, de muita tensão e de quase porradaria, principalmente na Câmara dos Deputados, que a gente vai se atentar mais neste instante. Os trabalhos estão sendo retomados, estão acontecendo, na verdade, nesse instante na Câmara e no Senado Federal. E a gente lembra que a oposição só decidiu terminar esse protesto, essa manifestação, saindo da mesa diretora depois de algumas reuniões e articulações. E a oposição saiu comemorando uma teórica abertura do presidente Hugo Mota, da Câmara dos Deputados, para pautar a anistia aos condenados pelos atos criminosos contra a sede dos três poderes aqui em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. No entanto, o presidente Hugo Mota já falou nesta quinta-feira que a presidência dele, que a presidência da Câmara é inegociável, algo que ele já tinha falado em outros momentos, que isso seria uma forma de ferir a democracia, colocar a faca no pescoço, por assim se dizer, de um presidente, obstruindo os trabalhos, pedindo que algo seja colocado à força para a votação, que isso não seria um princípio democrático. E o próprio Hugo Mota disse que não existe qualquer acordo nesse instante para a votação, ou pelo menos para pautar a questão da anistia aí do 8 de janeiro. A gente lembra que a oposição está unida neste instante com um chamado pacote da paz. Há um tempo atrás, a própria oposição já tinha dito que ia montar uma comissão específica que ia tentar unir essas articulações entre Senado e Câmara dos Deputados, e foi o que a gente já viu na volta desses trabalhos. Esse pacote da paz, que foi anunciado pelo senador Flávio Bolsonaro, pedia 3 coisas, entre muitas aspas simples. A primeira seria o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Para tirar um ministro do STF do poder, é preciso que uma votação aconteça especificamente, exclusivamente no Senado Federal. É a Câmara Alta que decide sobre a retirada ou não de um ministro da Suprema Corte. Outro ponto desta pauta da oposição é justamente este projeto de lei que anistiava os condenados pelo 8 de janeiro. Ainda tem a questão da PEC que extingue o foro privilegiado, que seria até mais fácil, inclusive, para fazer qualquer articulação contra o ministro Alexandre de Moraes. Os trabalhos voltam, pessoal, nesse momento, nas duas casas legislativas. A oposição, principalmente, está fazendo vários discursos aí, reclamando do ministro do Supremo Tribunal Federal, mas sem qualquer, por exemplo, possibilidade, nesse instante, de votação da anistia em qualquer uma das duas casas, e também falando um pouquinho do Senado Federal sobre questões envolvendo um possível impeachment de Alexandre de Moraes. A oposição diz que já tem votos suficientes para conseguir esse impeachment, que seriam necessários 41 votos. A oposição diz que já tem. Se de fato tem, não vai ter como a gente saber nesse momento, porque o presidente Davi Alcolumbre já se negou, agora em outros momentos, a pautar esse tipo de situação. Provavelmente teremos uma tarde de quinta-feira mais leve do que a que tivemos nos últimos 2 dias, mas nada próximo de uma tranquilidade completa no Congresso Nacional. Seguimos daqui de Brasília de olho, pessoal. Valeu, Procópio. Obrigado. Num passe de mágica, a MP do INSS foi aprovada na Câmara, lá no Senado a isenção do imposto de renda para ter 2 salários, a coisa andou e o pessoal está dizendo, a imagem de ontem do Hugo Mota sentado na cadeira, conseguiu sentar, né? Foi difícil, mas conseguiu sentar. Mas atrás, aquela entourage toda atrás dele, e a cara dele de absolutamente, na minha opinião, amedrontado com tudo que estava acontecendo ali. Uns dizem que o Mota provou que é fraco, outros dizem que ele conseguiu contornar e não vai colocar anistia para votar, mas a Câmara viveu dias diferentes de 2 dias atrás para hoje, viu, Zaidan? O Ronald, o Hugo Mota não é presidente da história da Câmara, né? Há vários piores que ele. Vários. Já houve traidores, golpistas, canalhas. E então ele está longe de ser o pior. Mas ele tem de demonstrar, senão a condição de presidente da Câmara dele vai para o ralo, e aí o presidente informal será Arthur Lira. Arthur Lira, que foi quem bancou e apoiou a candidatura do Hugo Mota, não há dúvida. Mas ele não é mais presidente da Câmara.
E ele não pode se transformar no presidente informal da Casa dos Representantes do Povo. E é aquela história. O Hugo Mota, ele está no momento chave. Para ele evitar que o Lira assuma a presidência de fato da Câmara dos Deputados, ele não pode se vergar. Ele não pode admitir aquela cena grotesca. Ele deveria estar lá antes, né? Estava na cara que haveria episódios parecidos. Ele deveria estar lá. Mas aí quando chegou, aquela coisa patética, aquele Van Hatten sentado na cadeira, foi candidato à presidência da Câmara. Conseguiu ficar um tempo na cadeira. Opa! Conseguiu. Não ganhou a eleição para presidente da Câmara, mas ficou na cadeira lá, né? E o fato é que aquilo foi degradante, porque há muitas maneiras de você impedir que as sessões corram normalmente. Todas essas maneiras estão previstas no regimento. E normalmente você entra com destaque, você entra com um pedido de requerimento, você passa a requerer a convocação de uma autoridade para ser ouvido. Ou você apresenta um destaque para determinado projeto. E você pode fazer com que dias corram sem que haja votação só com esses instrumentos regimentais. Eu não sei, você certamente se lembra, Ronald, o pessoal dizia que o José Genuíno, ele tinha um regimento na cabeça, né? Ele tinha todo o regimento ali pronto para ser retirado de uma gaveta da memória. Porque ele usava muito aspectos do regimento que permitem a obstrução. Outra coisa é fazer isso fisicamente. Isso não está previsto, é claro. Tanto que o que foi decisivo para aqueles caras saírem dali foi o Mota dizer o seguinte: olha, se continuarem aí, eu vou suspender por 6 meses todos os deputados que estiverem participando dessa palhaçada. É possível? É. Tem autoridade para isso? Tem. Eles sabem disso e saíram. Mas aí saíram dizendo o seguinte: não, fizemos um acordo, a anistia será votada. Combinamos isso com o Lira. Opa! Com o Lira? Com o Lira. Mas também com o Mota. E aí o pessoal do Mota veio dizer: olha, não, ele não assumiu nenhum compromisso nessa direção. Mas esse é o momento dele mostrar que ele, de fato, preside a Câmara. Que não é apenas ali um cargo que ele exerce de maneira protocolar, mas o presidente, de fato, continua sendo o Arthur Lira. Esse é o momento. E o mesmo vale para o senhor Alcolumbre. O Alcolumbre fala grosso quando é para exigir do governo emenda, cargo, para que atendam essa ou aquela reivindicação dele. Ele é o rei das reivindicações. E aí fala grosso, ameaça tirar apoio, ameaça não votar. Bom, está na hora de falar grosso. O Senado foi a mesmíssima coisa. Inclusive com o direito, porque o Senado, você espera algo diferente. Normalmente no Senado você tem gente mais experiente. Os mandatos são mais longos. O cara não precisa jogar para a torcida o tempo todo, né? São 8 anos. E normalmente chega ao Senado, claro que há exceções, mas normalmente chega ao Senado alguém que já passou por vários outros cargos, né? Já foi governador, já foi deputado, etc. E, no entanto, a palhaçada é a mesma. O Rogério Marinho, de novo, veio dizer que ministro do Supremo não tem voto, né? Quer dizer, é um sofisma tão barato. Ele não tem voto, nós temos voto, então nós é que decidimos. Mas quem leva o ministro para a Suprema Corte não são os senadores que têm voto, Zaidan, que permitem que ele assuma a função?
e a partir de uma indicação de um presidente da República que tem dezenas de milhões de votos. Não é? Isso. Então, quando o Bolsonaro indicou, quando o Lula indicou, eles tinham a autoridade conferida pela sociedade. Por que meio? Pelo voto. E os senadores que dizem sim ou não, que fazem o filtro definitivo para que o sujeito seja aprovado, recebem essa autoridade de quem? Do povo, por intermédio do voto. Ou seja, quem é escolhido para ser ministro do Supremo e aprovado, ele passou pelo crivo do voto, por intermédio do presidente que o indica e do Senado que o aprova. Então esse é um argumento sofista, mas é um sofismo baratíssimo, né? Reles, indigente. Mas é aquela ideia, eu vou falar aqui e as pessoas vão ouvir assim, mas tem razão, aqueles caras já não têm voto. Né? É grotesco, é grotesco. Então, tanto o Alcolumbre quanto o Mota devem deixar claro que eles presidem as casas, no caso do Alcolumbre também o Congresso, e é bom lembrar, porque estão dizendo aí, falta um voto para ter o número suficiente para impeachment. Não. Impeachment exige 54 votos de ministro do Supremo. No Senado. 54 votos. 41 para que você apresente o pedido, né, de votação. Mas para aprovar o impeachment são necessários 54 votos. Então, sequestraram, né? Por uns dias sequestraram o Congresso Nacional. E agora cabe ao Alcolumbre e Mota mostrar que o sequestro terminou e sem pagamento de resgate, né, Rola? Sem pagamento de resgate. E que não haja uma síndrome de Estocolmo, né? Quando o sequestrado cria a afeição quase que irreversível pelo sequestrador.